Fala, galerinha, beleza? Tranquilo? E aí, na paz? Na paz. Vamos começar logo? Chama Vamos a lá. vinheta? Vinheta. Vai, vinheta. E aí, galerinha, é o seguinte, para você entender melhor os conteúdos que a gente publica no nosso canal, segue o Piolê, que está aí embaixo na descrição do vídeo. Você vai encontrar um link bem legal explicando tudo para você. Exatamente, ele ajuda a revisar todo o conteúdo expresso aqui na aula. Então vamos para a aula. Então vamos. Então, galerinha, vamos falar hoje sobre fissão e fusão atômica, certo? Quando você tem um núcleo grande, instável, esse núcleo grande e instável, ele está instável ali, e aí chega uma hora que pá! As partículas se separam, o núcleo se quebra em dois núcleos menores. Isso seria a fissão nuclear. Um núcleo muito grande e instável, mas assim, não é pouco instável não. Tem que ser um núcleo muito instável. Um núcleo pouco instável, ele emite radiação normal, né? Emite partícula alfa, emite partícula beta. Mas quando o núcleo está muito instável, ele vai se quebrar. Bom, isso acontece com urânio. Isso né? acontece muito com o urânio. Principalmente quando a gente fala núcleo, a gente não está falando que é um elemento em si, mas a parte nuclear do átomo, de todos os átomos semelhantes a ele que estão instáveis. É bom a gente lembrar que isso não entra na eletrosfera. A eletrosfera de um átomo, ela não entra nisso. Por isso que a gente fala núcleo. Quando o núcleo ele busca estabilidade, ele vai se repartindo em várias partes. Nessas várias partes pode originar o quê? Novos átomos ou novos elementos em si, né? Núcleos, né? Bom, Bom, como por aqui, exemplo, ó, o urânio 235, deixa eu colocar aqui, ó, urânio 235, na verdade a gente tem dois tipos de urânio, o 235 e o 238, mas essa reação acontece com o 235. O urânio 235, que é mais raro do que o 238, na natureza ele é praticamente 0,7% do urânio, ele é bombardeado por nêutrons. Então você pega esse urânio aí e joga um nêutron nele. Na hora que você joga um nêutron nele, o urânio é radioativo, normal. Emite alfa, emite beta e pá. Mas na hora que você joga um nêutron nele, ele não fica só instável. ele fica muito instável. Isso mesmo. E aí na hora que ele fica muito instável, que ele vira o urânio 236, que não é natural, ele vai quebrar no meio. Uma cisão. É uma fissão. Exatamente. Isso mesmo. Bom, a fissão pode acontecer de diversas formas diferentes. A representada aqui é a que forma bário, criptônio, certo? Mas pode formar outros elementos que são subprodutos produzidos numa bomba atômica ou também em usinas nucleares. Isso né? mesmo. Você tem lá vários subprodutos que também podem ser radioativos e que são formados dessa Fissão nuclear. Exatamente. Mas olha o detalhe. Nessa reação, além de liberação de grande quantidade de energia, também tem a liberação de 3 nêutrons. Na hora que libera 3 nêutrons, tem a reação em cadeia. Explique aí, a reação em cadeia. O urânio, quando ele é bombardeado por um nêutron, ele vira um núcleo altamente instável. Isso mesmo. Depois que ele se torna um núcleo altamente instável, ele se decompõe, ele faz o decaimento radioativo em alguns outros elementos. Só que aqui há a emissão de 3 nêutrons. E cada um nêutron desse pode bombardear outro urânio e aí gerar mais e mais e mais energia, mais nêutrons e mais radioatividade. Perceba comigo o seguinte, que a cada um nêutron bombardeando um urânio, eu gero 3 nêutrons. Então esse nêutron aqui, ele vai gerar lá no final da cadeia mais 3, e aqui mais 3, e aqui mais 3. E essa reação em cadeia só vai aumentando de forma, acho que muito grande, né? Isso, e aí a energia vai aumentando também. Se já libera bastante energia por um núcleo de urânio, imagine depois que um núcleo vai ter novos 3 núcleos, depois de 3 vai ter 9, depois de 9 vai ter 27 e 81
E aí a energia que vai ser liberada vai ser extremamente grande, a reação vai acontecer extremamente rápido, e é isso que acontece numa bomba atômica ou num reator nuclear de uma usina nuclear. A diferença é que na bomba atômica ele acontece sem controle, né? Você só quer liberar energia. No reator nuclear, para impedir que esses outros nêutrons incidam em outros átomos de urânio e provoquem a quebra, são colocados entre as barras de urânio, são colocadas barras de grafite. As barras de grafite, elas servem para desacelerar esses nêutrons e impedir com que a reação em cadeia aconteça. Então, quando o reator começa a aquecer demais e começar o risco de explosão, barras de grafite descem entre as placas de urânio, fazendo com que o reator volte a se resfriar. Certo? Isso, o exemplo de usina nuclear assim, foi a usina de Chernobyl em 1986, que aconteceu uma explosão no reator. Exatamente, porque o sistema de resfriamento, por uma falha, na época acabou a energia e o gerador não funcionou direito, por uma falha ali, aconteceu um superaquecimento do reator e por isso a sua explosão. Certo? Isso mesmo. Agora, é importante a gente lembrar também que toda essa reação formando bastante energia, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente países onde são abastecidos de energia nuclear convertida em energia elétrica, são países que têm que tomar muito cuidado nessa transformação dessa energia. Principalmente, por exemplo, a França. A França é um país que não tem muitos recursos hídricos ou eólicos, mas eles usam energias nucleares para transformar em energia elétrica e abastecer o país todo. Mas, apesar do risco, né, ele é um risco controlado. Na verdade, é muito baixo. Baixo o risco. Se você age corretamente, né, se não tem nenhuma falha de pessoas, falha humana. Isso mesmo, a palavra. Falha humana. Isso. Mas então, se tiver um controle muito bem feito da engenharia, o único problema da energia nuclear seria o nosso lixo radioativo originado. Porque nessa reação aqui, como eu falei, existe a formação de subprodutos que, na grande maioria das vezes, esses subprodutos também são radioativos e eles não têm como ser descartados, às vezes com um tempo de meia-vida de milhares de anos. Isso mesmo. Então vai ser um lixo eternamente radioativo. Radioativo. E também temos a fusão nuclear. Peraí. Fusão? Fusão? A fusão nuclear, como a gente já viu lá no Dragon Ball, segue o mesmo princípio. Onde lá o filho do Goku e o filho do Vegeta, nós temos o Goten e o Trunks, eles se fundiram, se tornaram um só personagem. A gente chama de Gotenks. Olha só. Aqui na química também funciona desse mesmo princípio, onde nós temos um elemento, um átomo, e ele pode ser não só bombardeado, mas como ele pode ser fundido com outro átomo semelhante e se tornar um novo elemento. Exatamente. Vamos mostrar aqui para eles? Chega para lá um pouquinho. Vou para lá ou para cá? Vou para cá. Vai para fora. Isso, ó. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio do tipo hidrogênio 2, que é conhecido como deutério. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio 3, que é conhecido como trítio. São isótopos do hidrogênio, é o mesmo elemento, só que são átomos diferentes, né? É o mesmo elemento, só que são átomos diferentes. Esses dois átomos, quando eles estão muito acelerados, mas muito acelerados mesmo, tem que ser uma temperatura extremamente alta para que aconteça ali um choque entre eles. E nessa colisão entre eles aconteça a fusão desses dois átomos, formando aqui um novo átomo, que é um átomo de Hélio, e aqui teve a formação de uma subpartícula. Não podemos considerar isso aqui um átomo, ele é apenas um nêutron, né? Kamehameha! Para você entender isso aqui, a bomba de hidrogênio, como a gente citou um exemplo aqui, essa bomba de hidrogênio, ela precisa de 3 bombas atômicas explodindo para poder ativar esta reação aqui, para que a velocidade de impacto entre os átomos ela seja muito grande e possa fazer a fusão nuclear. Eu lembro que aconteceu um experimento na década de 60, que a Rússia
queria mostrar força bélica para os Estados Unidos e fez a bomba de hidrogênio e aplicou ela lá na ilha de Bikini. É uma ilha que ela afundou muito para baixo e matou 2 pessoas no raio de 200 quilômetros e quase colocou fogo na camada de ozônio. A ONU proibiu tanto as bombas de hidrogênio quanto as bombas atômicas por colocar em risco toda a vida biológica no planeta Terra. Exatamente, e para você ter uma ideia, a temperatura do Sol é de 15 milhões de graus Celsius. No Sol, o tempo todo está acontecendo fusão de hidrogênio. Átomos de hidrogênio estão se fundindo o tempo todo no Sol e liberando energia. Então a energia que vem do Sol não é queima, não é uma combustão. Ah, o Sol está queimando. Na verdade, o Sol queima a nossa pele, né? Mas ele não é fruto de combustão. Lá não tem oxigênio, né? Não tem gasolina, né? Não tem gasolina, não tem combustível. Etanol, né? Não tem combustível. Então, o Sol ele libera energia tanto na forma de luz quanto na forma de calor a partir do fenômeno da fusão de átomos de hidrogênio. Nessa fusão tem formação de hélio. Esse hélio libera ali alguns nêutrons. Existem subpartículas que são liberadas também. Tem pósitrons liberados nesse processo, tem neutrinos liberados nesse processo e acaba liberando também uma grandíssima quantidade de energia. Isso mesmo. E essa energia chega até nós de forma luminosa ou outros tipos de forma e que a gente consegue usar esse tipo de energia que é provinda do Sol. Uma coisa que você falou sobre pósitron, o pósitron ele foi descoberto em 1935, conhecida como a antimatéria e é também conhecido como um beta+. Se você ver um pósitron, né, nas suas provas de vestibulares, vai estar o símbolozinho do elétron, com um zerozinho em cima e mais um embaixo. Muitos alunos me perguntam, professor, se é mais um, como que a massa é 0? E a grande ideia do pósitron para você é entender que é como se fosse o próton do tamanho do elétron. Se o elétron ele tem uma massa desprezível, o elétron que é a carga negativa, se eu tivesse uma carga positiva do tamanho do elétron, também teria massa desprezível. E é assim que a gente tem que entender o beta+ ou pósitron quando aparecer para você em algum tipo de atividade radioativa. Interessante também é que esse elétron ele se colide com um pósitron e desaparece. Matéria se colide com a antimatéria, desaparece, uma certa quantidade de massa se converte em energia desse instante. E é daí que vem a energia da fusão atômica, sabe? Olha que legal, velho. Top, massa, hein? Né? E é daí que a gente começa a estudar sobre os buracos negros. Aí já é bem mais longe, né? Mas isso aí é a partir da fórmula de Newton, onde energia é igual massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Você pode pegar uma massa e converter ela em energia. Mesmo que a massa seja muito pequena, como multiplica pela velocidade da luz ao quadrado, olha só, a energia liberada é gigantesca. Beleza, galera? A aula já essa foi a longa, nossa né? aula sobre radioatividade e sobre fusão e fissão nuclear. É muito massa essa parte. É top, velho. É show. Então, até a próxima aula, galera. É nóis.